Olá, meu nome é Bruna Camargo, eu sou repórter de investimentos do Broadcast e hoje eu converso com a Fernanda Camargo, sócia fundadora da Right Capital, em um novo episódio da nossa série especial sobre como as gestoras de patrimônio têm avançado em estratégias e processos de investimento sustentável. Fernanda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Bom, a Right Capital já é reconhecida no mercado pelo foco nos investimentos sustentáveis e de impacto, e eu sei que isso tem a ver com seu olhar do terceiro setor, de um lado mais espiritual também. Você poderia contar para a gente como que esse pano de fundo evoluiu para a atuação que vocês fazem na gestora de patrimônio? Sim. Bom, eu acho que a gente, quando fundou a Wright em 2014, os fundadores, né, sou eu, o meu marido, Alexandre Lindenboim, o Alberto Gaides, que, né, foi tesoureiro de vários bancos e havia sido meu chefe no Deutsche. É, eu acho que uma das coisas que nos inspirou, quer dizer, isso já estava dentro de cada um, né? Uma parte, acho que se você vive no Brasil, né, e você convive com a desigualdade, você pode tratá-la como invisível ou tentar fazer alguma coisa, né? Eu acho que o jeito que todo mundo aprendeu há anos foi a filantropia. E acho que a filantropia é super importante, né, e necessária, e a gente sempre fala isso, né? Até a linha da dignidade tem que ser filantropia. Você não vai ganhar dinheiro, né, resolvendo um problema de dignidade, de fome, não dá. Então, eu comecei fazendo filantropia há muitos anos atrás, na época que eu trabalhava no banco, né? Tinha algumas amigas que tinham um projeto que chamava Vagalume, e elas montavam bibliotecas na Amazônia, na época. E eu ajudava na captação, que é o que eu conseguia. Mas eu acho que isso foi super importante porque te dá um olhar ah, maior, né? Nessa época, você conheceu o que estava acontecendo lá, e eu lembro que eles falavam assim: se você não cuida, deixa de ser seu, né? Então, começa aí ah, essa coisa de filantropia. Quando eu fui trabalhar com o Roger também em 2002, com gestão de patrimônio, ainda tinha essa cabeça, e o Roger era um grande filântropo, né? Ele falava assim: primeiro você ganha, e depois você ajuda do jeito que você quiser, né? Isso não era feito na empresa, não existia ainda o conceito de investimento de impacto e nada disso. Então, esse conceito de investimento de impacto, ele nasce em torno, acho que de 2008, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e chega no Brasil em 2010. Então, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi através da Vox, né, que é uma gestora de impacto. E quando eu entendi que era possível, né, a gente conseguir ganhar dinheiro e também resolver um problema social, ambiental, aquilo ficou muito forte, né? Você fala, então é possível ter um capitalismo que pense em pessoas e planeta, né? Então a gente teve, em 2010, essa época eu já estava na 20, e a gente teve um cliente que foi o primeiro cliente que chegou e falou, olha, eu quero montar um fundo. Esse fundo é todo para impacto social. E na época eu lembro que eu perguntei assim, mas é uma fundação? Ele falou, não, é for profit. E eu falava assim, mas como, né? A gente vai investir em empresas que, né, seja de educação, saúde, o que for, mas que resolvam problemas e também ganham dinheiro. Então aquilo foi muito revolucionário, né? E aí a gente começou a entender o que eram essas empresas de impacto, né? Então, a empresa de impacto, ela nasce com o objetivo de resolver uma questão, seja social ou ambiental, e ela mede, né? Então, não é tudo que é impacto, e impacto dá trabalho, porque essa história de você medir se você está transformando vidas e tudo mais é uma coisa que dá trabalho. É, Aí, em 2014, então, quando a gente resolveu fundar a Right, essa coisa já estava muito forte, né? E aí eu pensava assim, bom, o que a gente sabe fazer é gestão de patrimônio, né? E sempre, desde que comecei a trabalhar com gestão de patrimônio em 2002, uma das coisas mais importantes que aprendemos foi que
tinha que ser absolutamente transparente, jamais ter conflito, jamais vender produto próprio, jamais cobrar comissão, rebate, qualquer coisa do gênero, devolver tudo para o cliente. Isso já era assim, ah, mandatório. Isso, então, a gente queria fazer isso, mas também queria poder ajudar a mudar o mundo, né? E aí meu marido falou assim, olha, já sei, a gente vai fazer o seguinte, só vai atender famílias, endowments, instituições que têm um olhar para a transformação social. E eu lembro que na época eu falei assim, nossa, então a gente vai passar fome. E aí ele falou, não, eu tenho certeza que um dia ah, esses clientes vão vir atrás, né, vão chegar a nós por alinhamento de valores. E aí tem toda a história, né? Acabamos que acabei conhecendo o primeiro cliente muito rápido depois de tomar essa decisão. E hoje, quase 10 anos depois, né, a gente pode dizer que muitas das famílias que estão com a gente têm esse olhar, cada um na sua potência, do seu jeito. A gente fez um combinado com todos os clientes que, no início, 1% do patrimônio seria investido em fundos de impacto social. E hoje você tem clientes que têm de 2 a 4, tem clientes querendo bem mais, né? E eu acho que esse universo, esse ecossistema de impacto se desenvolveu muito nos últimos anos, né? Então, isso é uma coisa, né? A gente se dedicou bastante a estudar esse setor, a estudar os gestores de impacto, e a gente esticou um pouco, né? Assim, acho que saímos do mundinho normal, né? Que só faz o investimento tradicional. E a gente passou a ter um olhar sistêmico, que é como é que a gente ajuda a desenvolver o ecossistema, né? Então a gente foi para dentro de Ambima, foi, né, para o CVM Lab, foi para N Impacto com o governo. Então você passa a agir no ecossistema também e ver como é que você melhora regulações e tudo para ajudar, né, esse sistema. Então nasce desse jeito e sabendo que tinha um desafio muito grande porque eram coisas que estavam sendo testadas, né? Então foi assim que nasceu. Uhum. Você tocou num ponto importante, acho que é falar de investimento de impacto, que é um pouquinho diferente do investimento apenas sustentável, né? O de impacto está um degrauzinho acima, como você mencionou, precisa ser medido. Como que vocês fazem esse acompanhamento de o que está impactando e como está impactando, e também entender um pouquinho dos critérios para seleção ali dos fundos, dos gestores, como é o processo de vocês? Então, quando a gente está falando desse investimento de impacto, é o que você falou, né? O raiz, é, os, os, os gestores que a gente seleciona, em geral, são bem mais específicos e criteriosos na escolha dessas empresas. São gestores que eles fazem, eles medem, nos reportam como eles medem. A gente teve bastante próximo, né? Desde o início, a gente acho que ajudou bastante a como é que esses fundos tinham que se desenvolver. A gente trouxe muita troca entre gestores grandes que já existiam, dividia como é que tem que ser o modelo de partnership, regulamento, tudo desse tipo de fundo, como é que tem que ser o mínimo de um time. É, e aí, ao longo dos anos, outros foram surgindo, né? O jeito que, no início, quando você fala lá de 2010, as teses eram bem amplas. Então, você tinha fundos que investiam em educação, saúde, inclusão financeira, moradia e tudo. Ao longo do tempo, você foi tendo fundos um pouco mais especializados, né? Alguns só em meio ambiente, outros mais para educação. E hoje nós estamos vivendo esse momento que está todo mundo ficando verde, né? Até porque o investimento verde é maior, então muitos fundos também estão indo para essa tese de soluções baseadas na natureza, regeneração, e buscando usar o cheque verde para também ajudar no social. Então, eu diria que essa é o lado de impacto, né? Então, a gente, é, quando conversa com fundo de impacto, a gente tenta entender a tese, né? Como vai medir, é, como é que vai acompanhar, como é que vai estar perto dessas empresas e, se realmente, né, aquilo é impacto, porque a gente
foi vendo que a tese também foi se esticando. Muita gente queria montar fundo com o nome impacto e gerar emprego apenas e falar isso aqui é impacto, né? Então, a gente foi um pouquinho mais criterioso nesse sentido. E vocês estão olhando e conversando apenas com gestores do Brasil ou também tem esse diálogo com o exterior? A gente tem sim, nessa parte de impacto também com o exterior. O que que acontece quando você trabalha no exterior e você busca, você conversa com os nossos, né, os parceiros que a gente tem no exterior e pede, eu queria exemplos de fundos de impacto. Eu brinco que muita coisa no início vinha assim, academia de ginástica na Califórnia. Bom, mas isso não é impacto. Então, foi bastante trabalhoso, porque as grandes instituições lá fora, os cheques são muito grandes. E, em geral, quando você está falando de fundo de impacto, você está falando de fundos menores. E muitos desses grandes bancos falam: eu não vou gastar meu tempo para um fundo de 50, 60 milhões. Eu vou conversar com essa turma quando tiver mais de 100, 200 milhões e 10 anos de track record. E eu brinco assim: quando acontecer isso, não precisa mais do impacto, né? Então, a gente teve que ir atrás de quem que faz isso, né? E o que que é impacto, né? Então, quando você está falando lá fora, o que veio, né? A gente, depois de muito tempo, você vai começando a achar inclusão financeira, muita coisa na África, em outros países que também precisam, mas a dificuldade é isso, como é que se chega nesses negócios específicos que a gente considera impacto, tá? É bem artesanal, dá mais trabalho. Uhum. Tem algum case, algum negócio que você possa compartilhar com a gente que marcou vocês nesses últimos anos? São vários, né? Eu acho que são inúmeros cases, mas se a gente pegar, por exemplo, né? Acho que um case de sucesso, né? Um que a Vox acabou de anunciar agora, mais uma rodada, a Cellcoin, ela nasce como uma maquininha, né? Lá atrás, para se tornar quase que ela era um banquinho, né? Dessas pessoas que, para pagar uma conta, tinham que dirigir quilômetros, né? Principalmente em lugares afastados, Nordeste, Norte. Com as mudanças regulatórias, essa empresa foi virando um banco e hoje ela se tornou o que a gente chama de Banking as a Service, né? Ela provém esse software, essa inteligência para 5 mil pequenas fintechs, dando acesso a milhões de pessoas, né? Então, esse é um case que deu muito certo, onde você tem tecnologia resolvendo questões, e esse foi um caso que teve impacto e teve retorno, né? Você tem um outro caso que também a gente gosta muito, é muito mais difícil, que é o caso da Terra Nova, que é uma empresa que cuidava de invasões, principalmente terrenos invadidos em São Paulo. Então, você tem isso infinito, né? Muitos terrenos invadidos. Essas famílias moram lá sem ter a propriedade da terra, não ter acesso à água, não ter acesso a nada. Então, o que a Terra Nova fazia era basicamente negociar ah, com essas famílias, né? E negociava compra desses terrenos num prazo muito longo, com uma parcela bem pequenininha, e a partir daí, aquelas famílias tinham, então, não só o seu documento, como acesso a tudo, né? A água, a luz, tal, e o que a gente fala dignidade, né? Então, essa é uma empresa que é bem mais, um impacto imenso, existe, mas o crescimento não é exponencial como uma Cellcoin. Então, você tem esses exemplos, né? Então, você vai ter, acho que, exemplos de todos os cantos, em educação, em saúde, mas a gente está sempre falando em resolver uma questão de acesso e mudar a vida das pessoas, né? Então, a gente sempre fala isso, o Brasil, com essa quantidade de problema, o Brasil é onde a gente mais imagina que se tem oportunidade de impacto, porque você tem problema e escala, né? Uhum. Então, e aí ao longo dos anos, quando a gente começou, a gente não tinha certeza se esse tipo de investimento ia dar retorno, quanto ia dar, como ia dar. Então, o combinado com os clientes foi, olha, é um pedaço pequenininho do seu patrimônio, talvez não dê retorno, mas se daqui a 10 anos não tiver dado retorno, o downside é que a gente vai ter mudado a vida de mais de 10, 20 milhões de pessoas, né? E 100% dos clientes, ok. Hoje, quase 10 anos depois, esses veículos que a gente criou para impacto deram dinheiro, né? Então, deu mais retorno do que CDI e tudo, e deu muito impacto.
Óbvio que não vai dar o mesmo retorno que fundos de private equity ou VC, porque tem suas restrições, mas deu muito retorno. Então, a tese, 10 anos depois, temos estatísticas para dizer deu certo, né? Então, esse é um ponto. E aí isso inspira todo outro movimento que é para o lado do sustentável, ESG e tudo mais. Uhum. Eu acho que também gostaria de entender, você mencionou que é sempre uma parcela pequena ali, até por conta do risco, né? Um capital de risco que está sendo alocado ali em empresas privadas. A gente consegue estender, seja a sustentabilidade ou o impacto para o resto do portfólio dos clientes? Isso é feito pela Wright ou é possível fazer? Como que vocês conseguem permear a carteira e não só aquele 1% ou a pequena porcentagem com sustentabilidade? Essa foi uma questão, né? A gente, depois de uns anos lá com o percentual pequeno em impacto, e até o pequeno também tinha a ver com várias coisas. A classe de ativo era sempre, você estava falando de venture capital, então não dá para alocar tanto nisso. A outra coisa é prazos longos, né? Então, você está tirando liquidez por mais de 10 anos. E aí a gente, quando olhou para isso, você falava assim, bom, estou ajudando a resolver o mundo, né, com 2% do patrimônio e o resto. E os 98, está alimentando o quê? Né? Você quer saber ou não quer saber? Eu sempre brinco, né? Quer saber se o teu portfólio está plantando semente, né, ou se ele pinga sangue? E, e aí essa dúvida, né, a gente começa a olhar naquela época, acho que era 2016, para como é que na Europa esse movimento tinha começado, né? Como é que esse movimento do ISD, da sustentabilidade, nasceu lá? E a gente viu que quem puxou muito esse movimento foram os fundos de pensão. Então, você tinha os fundos de pensão exigindo ou pedindo para as empresas, né, que se tornassem mais sustentáveis, então eles teriam mais recurso para isso. Então, a hora que você tem um cheque tão grande empurrando, a coisa acaba que muda, né? Então a gente aí começa a olhar para o cenário brasileiro. Em 16, quase não existiam fundos ESG no Brasil. A gente fez toda essa pesquisa e tal, e aí a gente começa então a trabalhar, né? Olhar sistêmico de novo, olha pro universo aqui, e naquela época, né? Acho que era. A gente estava naquela época que o Temer tinha entrado no lugar da Dilma e tinha trocado toda a diretoria de fundos de pensão, né? E era um bom momento para falar desse assunto. Então, isso começa aí, acaba resultando numa mudança de regulação de fundo de pensão, e isso começa a empurrar um pouco mais essa tese, né? Mais investidores estrangeiros começam a chegar no Brasil e perguntar, né, sobre o critério ESG. E aí, em 2020, quando chega a pandemia, esse assunto se torna muito forte, né? Então, 2020 para frente, esse assunto acelera muito. Você vê reguladores, Anbima, todo mundo, então, falando, bom, então agora como é que a gente monitora, né, e traz critérios para esse mercado? Então, de 2020 até, te diria assim, meio do ano passado, mais ou menos, estava super forte, continua aqui no Brasil, mas o que tem acontecido é que o movimento político que acontece nos Estados Unidos, né, de você ter ali alguns uns extremos falando, né, duvidando do ESG, ou mesmo você teve a história do BlackRock com os estados falando, olha, eu tô dando meu dinheiro para o fundo, mas eu não quero que você faça ativismo, né? Isso acaba que respinga em todos os países, tá? Isso não fica isolado. No caso, eu acho que o Brasil continua e a gente, principalmente por causa da economia verde, tem muita oportunidade de fazer direito, né? Aqui é um lugar onde a gente deveria sim insistir e saber que o verde, né, o E pode ajudar o S. E então, quando você pergunta assim, como é que a gente olha, então, no primeiro momento, não tinham muitos fundos para você conversar. Alguns fundos que nasceram na época, a gente deu o CITA, a gente foi um dos primeiros investidores, né, para crédito ESG, essas coisas.
Nessa época, depois, no meio da pandemia, a gente lá na Ambima, né, monta alguns comitês e grupos de trabalho para começar a criar mais regras para que os fundos que fossem se dizer verde, sustentável e ESG realmente tivessem metodologia. E aí, paralelo a isso, chega esse movimento, que eu acho que é o que você estava perguntando, que é o stewardship, né? Como que uma gestora de patrimônio se relaciona com os fundos, né? Então, eu acho que hoje todo mundo está criando metodologia desse stewardship, que é, bom, para fundos de ações, o que que dá para você conversar, né? O que que dá para você saber? Então, você pode perguntar, né? Tem uma parte das questões que são referentes à gestora, né? Se a gestora tem diversidade, se ela pensa em reciclagem ou zerar a emissão de carbono como gestora. Depois, nos investimentos, olha, você investe nesse setor, né? Você tem assento no conselho, você consegue influenciar na mudança dessa indústria, né? Como que isso está sendo tratado, né? E aí acompanhar isso. Olha, existe na governança dessa empresa comitês que tratam desse assunto? Tem prazo? Tem responsável? É, então, acho que assim, na indústria, fundos de renda variável são os mais óbvios, porque você está direto, né, na empresa. Fundos de private equity têm uma força imensa, porque eles são donos das empresas. Então, se tiver essa vontade na liderança, você consegue fazer a transformação. Os mais difíceis, quando a gente está falando desse stewardship, são fundos multimercados, são fundos que operam, né? é, Eles estão em outro tipo, estão operando a juros, câmbio, mercados muito líquidos, são fundos que entram e saem das empresas muito rápido, não tem essa relação. Então, a, toda essa questão do stewardship, ela acaba caindo mais na parte ou de renda variável ou dos ilíquidos, né? Também cai em fundos de crédito, porque hoje você vê que ou é possível você estar investindo em dívida sustentável, nos green bonds, sustainable bonds, ou você consegue fazer o ativismo também através da taxa, né? Você fala, olha, empresa, se você for para essa agenda, eu posso ir reduzindo a tua taxa, e isso funciona. Então, tem várias maneiras, né, de você criar essas relações. Eu acho que uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos é que a gente tem, né, cria todos os questionários e tudo, mas o que funciona muito é o relação pessoal, né? Você sentar e explicar, tentar se colocar no lugar da pessoa e ir fazendo isso aos poucos. Às vezes leva bastante tempo e por isso pouca gente tem paciência. Então, é necessário muita paciência. Então, de um lado vem isso de você investir tempo, e o outro lado é regulatório, né? Então, você está vendo a CVM saiu com a CVM 193, que passa a exigir transparência de risco climático em empresa listada. Isso não era obrigatório, agora passa a ser. O Banco Central soltou um edital também perguntando sobre isso, sobre crédito, sobre qualquer facilitação de capital, como que você consegue ver risco climático, então isso está sendo discutido também. Então, você está tendo, de um lado, um monte de regulações e, do outro lado, muita oportunidade. Então, eu acho que está indo, mas é isso, exige tempo, paciência. Uhum. E no que diz respeito ao negócio de vocês estão olhando o negócio das outras gestoras, mas também gostaria de ouvir o da Wright. Vocês possuem políticas formais relacionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente? Sim, se você olhar, a gente tem lá, né, na parte de impacto, né, política de impacto, tudo direitinho, é, quando a gente vai fazer, por exemplo, escolha de fundos de impacto, a gente óbvio, a gente tem os critérios que levam bem a fundo a parte de impacto e também, né, a parte da gestora. É, e no que tange a parte ESG, sustentabilidade também, né? Tem todos os questionários, a gente vem aperfeiçoando tudo isso no tempo, mas tem toda a metodologia do stewardship, né? De como você mede, como é que você olha isso. Obviamente que o que que acontece? Como a gente, por exemplo, na Wright, a gente só investe através de fundos, se eu tiver um cliente que fala assim, eu não quero essa empresa,
eu vou ter muita dificuldade, porque eu não posso ligar para o gestor e falar, ó, você desinveste aí, porque então a gente não tem como fazer isso. O que tem é, ok, deixa a gente conversar com o gestor e ver se existe a possibilidade de, ao longo do tempo, ir fazendo transformações através dessa empresa. Então, eu acho que é isso, é ter essa ciência, né? Não dá para simplesmente falar, olha, isso aqui eu não vou querer e tchau, né? Então, exige a paciência, e eu acho que quando a gente está falando de mudanças desse tipo, se a gente conseguir mexer 1 milímetro em políticas de algumas grandes empresas, o impacto é muito grande, muito. Então, eu acho que é tentar mostrar essas coisas. Perfeito. Ai, Fernanda, a gente podia passar longas horas falando sobre esse tema, mas a entrevista já está se encaminhando para o final, então eu vou fazer uma última pergunta, um combo, na verdade, que é quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado ao atuar com sustentabilidade e impacto no mercado de gestão de patrimônio brasileiro e qual a expectativa de vocês para o futuro de investimentos sustentáveis? Boa. Eu acho que assim, o maior desafio, né? No Brasil está muito começando tudo isso, né? Então, você achar, por exemplo, você tem já gestoras que são bastante ESG. Então, quando você está falando de renda variável, por exemplo, quando você procura, né, gestoras de renda variável ESG, você tem algumas muito famosas e tudo mais. A questão é, quando você faz alocação de patrimônio, é, a gente acaba, na avaliação risco-retorno lá, a gente acaba privilegiando os fundos long biased, que são aqueles que fazem hedge e tal, do que o long only. O long only, ele está sem... se a bolsa cai ou sobe, ele está muito, muito junto, né? E isso traz muito risco para o portfólio final. Então, nos long bias, você tem menos opção do ESG do que você tem no long only. Então, você tem que ir calibrando isso. A gente tem clientes que falam, tudo bem, eu aceito o, o risco, eu vou aguentar a volatilidade. Ok. Então, essa é uma das questões, né? A outra é isso que eu te falei, eu acho que ainda tem muitas questões de evolução de produtos, né? Você está tendo agora mais opções de produtos de crédito, ESG, você tem a parte de private equity, você tem algumas, principalmente no lado climático, nature-based, essas coisas estão nascendo muito. Então, agora o desafio é entender quais fundos têm know-how para fazer isso, se a gente, né, aguenta o risco, se ah, a maior parte das teses elas estão sendo testadas pela primeira vez no Brasil, então é muito novo. Então eu diria que o desafio é esse, né? E também acho que outra coisa é passar o know-how, educar, não só a time interno como os clientes, né? Então você vai aos poucos explicando ah, por que que você olhar esses critérios reduz risco do portfólio, né? Porque como é que isso gera mais segurança ao longo do tempo, né? Então, isso você tem que ir fazendo aos poucos, né? É o trabalho em evolução. Diria que esses são os desafios. E a perspectiva futura é otimista? Vai dar certo? Olha, tem que ser, né? Se não for, a gente para, né? Não pode desistir nunca. Eu acho que sim. E quanto a gente mais essa consciência, né, de que risco climático não é uma invenção, né? Temos 1 zilhão de exemplos aí para falar. Eu acho que quanto mais isso fica claro, mais a evolução está acontecendo, mais fácil é de você explicar. Então, eu acho que essa dor está trazendo muito ensinamento. E aí, como acho que oportunidades, estando aqui no Brasil, são gigantes, né? A gente tem muita coisa aqui para atrair mais investimento nesse setor. Perfeito. Fernanda, novamente, muito obrigada por topar participar da nossa conversa. Foi um prazer recebê-la. Super obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Obrigada. Agradeço também você, espectador, que acompanhou nossa entrevista. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e acompanhar as próximas conversas e novidades. O apoio técnico hoje foi do Bruno Nogueirão, da TV Estadão. Obrigada e até a próxima.